Olá, minha gente, olá, meu povo, graça e paz a todos vocês. Nessa noite nós queremos trazer aqui uma meditação da Palavra de Deus e o nosso texto se encontra ali no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Muito bem, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nesse texto aqui nós encontramos uma passagem muito interessante, que nós temos que ver o contexto, o que aconteceu antes de chegarmos nesse versículo 33, em que é muito importante para que a gente possa concluir alguma coisa. Então aqui, meus irmãos, foi um momento quando Moisés se encontrou ali, perto ali da terra prometida, da terra de Canaã. Então o que ele fez? Ele teve ali uma ideia, de enviar 12 espias, 12 pessoas para poder observar aquela terra, para ver se a terra era boa, se a terra era ruim, para ver se a terra era fértil ou se a terra era infértil, para conhecer os moradores da terra, como eram as cidades, como eram as vilas e assim por diante. Então Moisés enviou 12 espias, 12 pessoas ali para observar a terra. E o texto diz claramente, antes desse texto que nós lemos, no contexto, que ele dividiu aquelas pessoas para irem ali, para poder observar o que se passava ali na terra. E esse pessoal voltou, os 12 espias voltaram, e 10 espias trouxe para Moisés um relatório totalmente negativo. Apenas 2 espias trouxeram um relatório positivo. Ou seja, os 10 espias, todos eles disseram que a terra era boa, que a terra era fértil. Inclusive, não sei até se você que lê a Bíblia, você deve lembrar bem do que aconteceu, que ali eles viram ali 2 homens carregando um cacho de uva, tanto que a terra era fértil. Só que, porém, portanto, aqueles 10 espias, eles falaram: olha, Moisés, a terra é boa, mas há gigantes na terra. As cidades são altas, as cidades são fortalezas. O povo é forte, nós não podemos derrotar aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. E a palavra diz que aqueles 10 espias, eles trouxeram a descrença ali no meio do povo, no meio daquelas pessoas. Então é interessante observar aqui, não é o nosso assunto, não é a palavra que nós queremos trazer aqui, mas você vai perceber que o grupo daqueles que são pessimistas, às vezes são maiores do que o grupo daqueles que são otimistas. E ali apenas 2 espias, que foi Josué e Caleb, trouxe para Moisés um relatório positivo e disse que Deus lhe daria a terra. Os 10 espias fizeram totalmente o contrário. E aqui nesse texto nós vemos que como eles agiram, Eles disseram: nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja bem a maneira como eles se viam. Esse é o tema da nossa palavra. Nós nunca devemos colocar os problemas na frente de Deus. E foi o que eles fizeram. Eles colocaram os problemas, os gigantes, na frente de Deus. E quando isso acontece, a nossa mente fica bloqueada. Foi o que aconteceu. Eles supervalorizaram os problemas ali. Deram ali um valor demasiado aos gigantes e tirou o foco de Deus. Então, todas as vezes que nós colocamos os problemas na frente de Deus, vai acontecer isso. Quando nós tiramos o foco de Deus, geralmente nós colocamos nos problemas. E não devemos fazer isso, não devemos agir dessa forma. Porque se agirmos assim, a nossa mente vai ficar bloqueada. E nós não vamos conseguir ver uma saída, ver uma solução. Olha bem a que ponto eles chegaram, A ponto de dizer que eles eram como gafanhotos. Eles eram tão pequenos, eles se viam tão pequenos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus próprios olhos, Veja bem como eles entenderam dessa forma, eles viram a situação dessa forma. E o medo tomou conta do coração daquele povo, daquelas pessoas. E é assim que acontece também nas nossas vidas. Que você, meu amigo, possa entender esta palavra, essa mensagem desta noite, E essa mensagem que eu quero deixar para você é essa, para que você não coloque o seu problema na frente de Deus. Não considere o seu problema maior do que o seu Deus.
Há uma frase muito interessante: se você colocar os seus olhos no gigante, você vai cair. Mas se você colocar os seus olhos no seu Deus, você vai vencer. Aqui nós vemos a razão porque muitas pessoas são derrotadas diante dos problemas e das dificuldades, porque elas supervalorizam as dificuldades. Não faça isso, não faça tempestade num copo d'água. Considere que o seu Deus é maior, não importa as dificuldades, não importa as barreiras. Não permita que os seus problemas venham bloquear a sua mente, de maneira que você não venha enxergar nenhuma saída e nenhuma solução. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Eu não sei o problema que você está vivendo, o que você está passando na sua vida. Seja qual for o problema, jamais ele será maior do que o seu Deus. E jamais você vai poder colocar ele na frente de Deus, porque se você fizer assim, você será derrotado. Olhe para o seu Deus e a vitória estará garantida para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero orar por você nesse momento, uma oração para Deus te abençoar, para que esse problema que você está vivendo, meu amigo, seja apenas um teste, uma prova, um meio pelo qual você vai alcançar a vitória. Não é nada diante do nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ora comigo nesse momento, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um, Senhor, e os problemas de cada um também, meu Pai. Ó Deus, toca agora nessa vida e abençoa, Senhor, para que o seu coração se abra para as coisas de Deus, que o seu coração se abra para a palavra de Deus e que ela seja vencedora, que ela seja vitoriosa, meu Pai, que ela coloque os seus olhos no Senhor e não nos problemas, porque o Senhor é maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É em nome de Jesus que eu oro por essa pessoa agora. Abençoa, toca, meu Pai, abre as portas, Senhor, que esse problema, meu Deus, seja resolvido para a glória do seu nome, Pai, porque não é nada para ti diante dos seus olhos, meu Deus, no nome de Jesus, amém.